agora a nossa Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 9 do Evangelho de João. João, capítulo 9. Semana passada nós falamos sobre a cura de um leproso, né? E hoje nós vamos falar sobre outra cura, que é a cura do cego de nascença. Vamos pensar a respeito dessa história que encontra-se no Evangelho de João. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, estamos diante da Tua palavra, ó Deus, e carecemos que o Teu Espírito Santo esteja iluminando os nossos corações, que o Senhor esteja tocando em nós, que possamos aprender através da Tua santa palavra, através da ação poderosa do Teu Espírito Santo, que é aquele que nos abre o entendimento, que cada um de nós sejamos tocados pela Tua palavra, que aqueles que também estarão, ó Senhor, ouvindo essa mensagem gravada, pedimos que também os toque poderosamente e que a Tua palavra fale, Senhor, aos corações. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. O nosso tema hoje é Jesus como solução para a cegueira. Existem muitos tipos de cegueira. Existem a cegueira física, mas o livro de João é um livro com muito simbolismo. E por isso é importante nós entendermos que ali existe uma ação de Jesus que nós chamamos de ação parabólica. Sabe o que é uma ação parabólica? É quando Jesus fazia algo para ilustrar algo maior. O Evangelho de João, ele tem essa característica de ser ele inteiro cheio de ações parabólicas, né? Cada ação de Jesus indicava algo. Tanto que no Evangelho de João, os milagres de Jesus são chamados de sinais. Sabe o que é um sinal? Sinal é algo que aponta para outra coisa. Então, cada milagre que é descrito no Evangelho de João tinha um objetivo de sinalizar para algum aspecto do ministério de Jesus, da obra de Jesus, por que Jesus veio a este mundo, né? E um dos sinais justamente foi a cura desse cego. Havia uma ideia popular na época e naquela região que era uma teologia popular. Eles acreditavam que se alguém fosse doente, aquela doença seria oriunda de uma ação de Deus por causa de algum tipo de pecado. Isso era muito comum. Os irmãos se lembram, na época de Jó, já lá no Antigo Testamento, né? Muitos anos antes, né? Jó talvez tenha sido escrito por Moisés, muitos acreditam. Então, essa teologia já imperava lá, porque quando Jó perdeu tudo, ficou doente, os amigos de Jó chegaram para ele e disseram assim: o que você fez? O que você aprontou? Qual foi o seu pecado para que Deus pesasse a sua mão sobre você? Porque havia essa teologia popular, essa ideia de que a doença era resultado de algum pecado cometido por alguém, né? Ou pela própria pessoa que ficou doente. Eles também acreditavam que a pobreza era resultado de que Deus tinha tirado a sua bênção, a sua mão de sobre a pessoa, por isso que ela teria ficado pobre, né? E logo no começo da descrição desse milagre de Jesus, isso aparece. Vamos ver ali um pouquinho, vamos ler o texto. Diz assim, João capítulo 9, versículo 1. Diz assim: e passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais? Para que nascesse cego?
Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. Então, essa é a descrição do milagre de Jesus. E Jesus queria apontar para outra coisa, né? Jesus, ele, nesse texto, ele começa a se manifestar e descrever a si mesmo como a cura para diversas formas de cegueira que existem no homem. E a primeira cegueira que a gente encontra aqui é a cegueira teológica. Existe uma cegueira teológica. E essa cegueira não era daquele cego, mas a cegueira dos seus próprios discípulos que perguntaram: quem pecou? Este ou seus pais? Para que ele nascesse cego. Eles acreditavam que alguém tinha pecado. Aquele homem tinha 45 anos, tinha nascido cego. E eles começaram a acreditar, primeiro, que a doença era resultado de algum tipo de pecado. Existe muito disso nas igrejas hoje em dia, né? Se você está doente, Deus está pesando a mão. Se você está doente, é porque existe alguma coisa errada com você. Muitas vezes se ensina isso. E uma segunda coisa que se ensina é a tal da maldição hereditária, né? Todo mundo já ouviu falar e a gente de vez em quando fala sobre isso, porque aqui eles diziam: quem pecou? Este ou seus pais? Porque eles acreditavam que os filhos poderiam carregar os pecados dos pais, e esses pecados se manifestariam como algum tipo de doença, algum tipo de pobreza, né? Tanto que hoje em dia tem até as quebras de maldição, né? Que os pastores pegam o indivíduo e fazem todo um ritual de quebra de maldição para se livrar das maldições dos seus antepassados, né? Usando alguns textos do Antigo Testamento para variar, tirando do contexto, e assim esses ensinos equivocados estavam ali. E muitas vezes esses ensinos equivocados também estão em nós. Jesus, quando a gente tem um encontro com Jesus, a primeira coisa que ele quer quebrar na gente e desfazer é o erro teológico. É o erro no entendimento das Escrituras. E ali ele pergunta, os discípulos perguntam: quem foi que pecou? Eles já estavam ali com um preconceito a respeito daquele homem cego. E Jesus, ele quebra isso e diz: olha, tira as escamas dos olhos. Pare de olhar tudo com base na sua teologia. Pare de olhar tudo com base na teologia dos seus antepassados. Eu sei que desde a época lá de Jó se ensina isso, né? Mas nada disso é verdade. Não foi nem ele quem pecou, nem os seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Os discípulos tinham dado duas opções, né? E às vezes quem está enrolado com teologias falsas, normalmente os falsos mestres colocam para o indivíduo duas opções, né? Ou é isso, ou é isso. E Jesus vai por uma terceira via e diz: ó, não é nem isso, nem isso. Mas no caso específico desse cego, Deus queria manifestar nele o quê? As suas obras e a sua glória. E Jesus, ele diz assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar.
Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou os olhos do cego. É maravilhoso isso daqui, sabe por quê? Porque todo o livro de João, nós encontramos o evangelista ensinando uma coisa essencial para que as pessoas possam crer em Jesus, ensinando que Jesus é Deus. Quem foi que trabalhou o barro? Quem foi que trabalhou o lodo? Lá no princípio, foi Deus, né? Deus criou o homem do pó da terra. E Jesus, em todo o livro de João, ele se apresenta como Deus. Lembram quando Moisés perguntou assim para Deus, quando me perguntarem qual Deus que me mandou, o que Deus respondeu para Moisés? Eu sou. E todo mundo sabia que eu sou era o nome de Deus. Yahvé, eu sou. E quando Jesus aparece no Evangelho de João, ele começa a repetir esse título para si mesmo. Quantas vezes? Ele diz, eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão da vida. Eu sou o sal da terra. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou. E o eu sou, pega agora, cospe no chão e faz lodo, e faz uma lama com o pó da terra, coloca nos olhos do cego. Será que Jesus não poderia curar ele instantaneamente? Não, aqui tem toda uma ação parabólica. Jesus quer ensinar algo. Jesus está ensinando que ele é Deus, Deus presente. Jesus está ensinando que ele é o Criador. Jesus está ensinando que quando foi pego lá o pó da terra para formar o homem, era ele que estava fazendo, porque ele é Deus. E aquele homem que tinha nascido cego, Jesus estava refazendo o que os olhos, o globo ocular, a retina, tudo aquilo que injeta e vascula e coloca sangue e faz com que as coisas funcionem, e daí que reflita no cérebro e provoque a visão. Tudo aquilo Jesus estava fazendo naquele exato momento e dizendo, olha, eu sou Deus presente. Assim como lá no início do pó da terra eu fiz o homem, assim agora eu estou fazendo um cego de nascença enxergar. Jesus se mostra como Deus, tirando a cegueira daquele povo, tentando tirar a cegueira daquele povo, que era uma cegueira relativa à sua própria condição, uma cegueira teológica. A segunda cegueira que é tirada através da ação de Jesus é a tal da cegueira religiosa. O religioso, ele não consegue enxergar além das quatro paredes da sua religiosidade. O religioso normalmente é cego, completamente cego, porque ele só consegue enxergar as suas regrinhas, ele só consegue enxergar os seus próprios parâmetros, ele só consegue enxergar aquilo que cabe na pequena caixinha do seu cérebro, ele não consegue ver além. E Jesus, ele está querendo que os religiosos da sua própria época enxerguem mais, que eles possam ir além daquilo que era a sua tradição e os seus costumes. Por isso que Jesus, ele diz o seguinte, tendo
Dito isso, cuspiu na terra. Quem que andava naquelas terras de Jerusalém ali? Principalmente porque nesse dia dessa cura, era a época da festa dos tabernáculos. E na festa dos tabernáculos vinha gente de todas as regiões, de todos os lados, para cultuar e lembrar da festa dos tabernáculos em Jerusalém. Então tinha gente de tudo quanto é lado. E naquelas ruas pisava o cego, que eles achavam que era pecador. Naquelas ruas andava o paralítico, que eles achavam que era pecador. Naquelas ruas andava o ladrão, o cobrador de impostos, que era visto como pecador. Naquelas ruas andava a prostituta. Naquelas ruas andavam as pessoas adúlteras. Um pouquinho antes, Jesus tinha tratado a questão da mulher adúltera. E para o judeu, ele se contaminava caminhando naquelas ruas, que tinha passado tantas pessoas desqualificadas. E aquelas ruas se tornavam imundas só pelo contato daqueles pecadores andando naquelas ruas, naqueles lugares. E o que Jesus faz? Ele cospe naquele chão imundo para o judeu e faz barro. Tinha 37 coisas que um judeu não poderia fazer no sábado, segundo a lei. E uma delas, sabe o que é? Fazer barro. Era proibido trabalhar com barro. E Jesus pega e cospe no chão, que já é uma secreção, que também era uma forma de contaminação. Ele cospe no barro. E naquele chão pisado pelas prostitutas, pelos pecadores, pelos ladrões, pelos aleijados, pelos cegos, pelos doentes, pelos corruptos, ele pega aquilo, faz barro e coloca nos olhos daquele cego. E com aquela ação aos olhos dos religiosos da sua época, ele estava contaminando todo mundo. Porque Jesus queria destruir aqueles conceitos da religiosidade da sua própria época. Jesus queria acabar com a cegueira religiosa. E ele pega, ele unta os olhos do cego e ele dá uma ordem para o cego. Ele diz assim: agora você vai. Lava-te no tanque de Siloé. O tanque de Siloé ficava fora da cidade. E era um tanque onde vinham os peregrinos para pegar água. Porque na festa dos tabernáculos acontecia um ritual que era jogar água nas escadarias do templo de Jerusalém, para lembrar quando Moisés tocou na rocha e saía água abundantemente. E aquela água era preciosa. E era um simbolismo, então. E Jesus diz: olha, você é cego, que todo mundo acha que é cego porque é pecador, que todo mundo acha que é cego porque os seus pais pecaram, você que é cego, e agora eu contaminei mais você com o cuspe, com a sujeira dessa terra pisada por prostitutas, por pecadores. Agora você que está todo sujo, todo imundo, todo pecador, todo contaminado, que não pode ser aceito nem para entrar no templo, nem para entrar na sinagoga, eu quero que você vá lá no tanque de Siloé. E aquele homem anda até lá, provavelmente com a ajuda de alguém. E quando ele entra naquele tanque que tinha umas escadas,
para descer até aquela água. Ele vai ali e ele pega aquele lodo que está nos seus olhos e lava, e toda aquela contaminação das ruas de Jerusalém, elas acabam contaminando aquela água que seria levada depois para as portas do templo. E assim Jesus, sabe aquele efeito dominó? Quando você derruba o primeiro, vai caindo todos. Jesus provoca um efeito dominó, porque quando um judeu entrava na casa de qualquer pessoa, ele tinha pisado nas ruas de Jerusalém e vai chegar na casa de alguém. O que ofereciam para ele? Uma bacia, né? Para lavar os pés, para tirar aquela sujeira, aquela imundície dos pés. Mas agora Jesus, ele pega, e o tanque de Siloé, que é o tanque que oferecia água para aquela cidade, é todo contaminado pela presença daquele pecador, porque Jesus queria dizer o seguinte: largue os seus rituais, largue os seus preconceitos, largue as suas regrinhas, esqueça, porque mais importante do que o seu preconceito, mais importante do que as suas regrinhas, mais importante do que tudo aquilo que você crê na sua falsa teologia, é este homem que era cego e agora ele vê. Aquele homem caminha até aquele tanque e o milagre acontece, ele passa a enxergar. Aquele homem, sabe quando a gente tem... Esses dias nós fomos oferecer sopa para um pessoal aí, e sabe o que aconteceu? A Fernanda, rapidamente ela pensou, sabe o quê? Ela pensou assim: tem os nossos aqui que precisam, que moram ali, debaixo do lugar do ponto de ônibus, né? Que ficam ali a noite toda, que passam frio. Sabe por quê? Porque ela já conhece, né? Há quantos anos vocês conhecem aqueles que ficam ali? Muitos anos, né? Porque existem aqueles mendigos, existem aqueles moradores de rua que já são conhecidos. Existem aqueles que estão pedindo esmolas, que estão lá há muitos anos. E esse homem que foi curado por Jesus era mais ou menos isso, era alguém que todo mundo conhecia, já fazia parte do patrimônio da cidade. E de repente aquele homem que era cego, que pedia esmola, ele volta lá do tanque de Siloé, porque Jesus mandou ele ir e voltar. E ele volta, e acontece algo. Jesus também queria resolver o problema da cegueira do homem natural. A gente sempre canta aqui, né? Para o homem natural fica impossível ver as maravilhas do reino de Deus, a não ser que resplandeça a luz do Espírito, que nasce pela fé no Salvador Jesus. Aquele homem que era cego, aquele homem que era mendigo, aquele homem que vivia pedindo esmola, que era conhecido de todos, quando ele volta vendo, o povo não acredita. Olha o que acontece. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este. Outros: parece com ele. Mas o próprio mendigo dizia o quê? Eu sou. Né? Sou eu que estou aqui. E eles não queriam acreditar. E diziam-lhe: pois, como se abriram os teus olhos? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai até o tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui e lavei-me e vi.
Toda aquela comunidade que conhecia aquele homem cego ficaram, não, não é ele. Daí outros diziam, parece com ele, mas não deve ser o mesmo. E ele mesmo dizia, não, sou eu mesmo, agora estou vendo. Mas como é que você enxerga? É aquele homem chamado Jesus, eu não sei onde que ele está. Ele fez barro, colocou nos meus olhos, me mandou ir lavar, daí eu resolvi ir, eu obedeci, e agora estou enxergando. E aquele povo não conseguia acreditar. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Eu só sei que eu obedeci, eu só sei que ele colocou lodo nos meus olhos, eu só sei que ele disse, vai até o tanque, lava-te, mas eu não sei onde está esse homem. Os irmãos notem que mesmo o cego, o rei cego, né, que agora ele vê, ele chama Jesus de homem, né? O homem que falou isso, ele ainda não entendia. Ele não entendia quem era Jesus. Isso vai acontecer ao longo da história, porque a conversão muitas vezes é um processo. A pessoa precisa se livrar dos seus preconceitos, a pessoa precisa se livrar da sua religiosidade, a pessoa precisa se livrar da sua teologia falsa, a pessoa precisa ir se livrando dos seus pecados, da sua visão de mundo. Ela começa a olhar para Jesus. E daí diz, olha, o homem que me mandou fazer isso foi este mesmo que me curou. Daí, toda aquela comunidade começou a dizer, como que nós vamos descobrir de fato o que aconteceu? Sabe quando alguém está com muita dúvida, procura quem, pastor Brasil? Normalmente. Na verdade, sabe quem que eles procuraram aqui? Procuraram o líder deles, né? O pastor deles. Quem que era o pastor deles? Eram os fariseus, os líderes religiosos. Olha, está muito estranho isso. O cara parece que é o mendigo. O cara parece que é aquele cego que pediu esmola. Ele diz que é, mas a gente tem dúvida. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos procurar os nossos líderes. E o grande problema, sabe qual que é? E quando os líderes também são cegos, pastor? Daí complica, né? Porque Jesus é a solução para a cegueira dos líderes religiosos. Levaram, pois, aos fariseus. Vamos lá com os fariseus, vamos lá. O que dantes era cego. E era sábado. Quando Jesus fez o lodo, ele abriu os olhos. Lembram? 37 coisas que não podia fazer no sábado. Uma delas era fazer lodo, fazer barro. Então, o que aconteceu? Eles chegaram para os fariseus e disseram, olha, hoje aconteceu isso, isso, isso e aquilo. E a conclusão dos líderes religiosos foi essa. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhe disse, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador, ele era pecador por quê? Porque não guardava o sábado. Como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia briga entre eles. Então os fariseus começaram a brigar. Por quê? Porque o milagre tinha acontecido. E tinha sido feito por um cara que não guardava o sábado. Tinha sido feito por um cara que fez lodo no sábado. Tinha sido feito por um cara que tinha feito o cego pecar, porque no sábado tinha que andar apenas um estádio. E o tanque de Siloé ficava mais longe. E Jesus ainda disse, vai até lá, se lava e volta. Ele teve que andar muito naquele dia. Então os líderes religiosos começaram a pensar assim, não, esse cara não é de Deus. Esse cara é um pecador. Esse cara faz o que não é lícito.
E eles disseram, tornaram, pois, a dizer ao cego, tu que dizes, que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu, que é profeta. Veja como a conversão do cego foi gradativa. Primeiro ele disse, o homem que me mandou lavar os olhos no tanque. Agora ele diz assim, quando perguntam para ele, o que você diz desse homem? Ele é profeta. Já cresceu um pouquinho mais o entendimento daquele cego. E agora, Jesus, ele se apresenta como a solução para a cegueira em relação às evidências. Sabe que um grande problema, quando a pessoa está amarrada na sua teologia, quando a pessoa está amarrada aos seus costumes, quando a pessoa está amarrada à sua tradição, quando a pessoa está amarrada aos seus líderes religiosos, o grande problema é o problema de vencer a cegueira que está relacionada às evidências, porque aquele povo não conseguia aceitar as evidências. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego. Eles encontravam o cara todo dia pedindo esmola e era cego. E agora que o cara enxerga, eles não acreditam que o cara era o mesmo e nem que o cara era cego. Eles não conseguiam abraçar as evidências. Por quê? Porque estavam cegados pela sua própria compreensão de mundo. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora vira. Eles pensaram assim, olha, vamos provar que esse cara é um mentiroso. Ele não era cego, ele não é o mesmo mendigo que a gente via todo dia na rua. Vamos chamar o pai, os pais do cego. E perguntaram-lhe dizendo, é este o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, ele vê agora? Seus pais lhes responderam e disseram, sabemos que esse é o nosso filho e que nasceu cego. Olha a dificuldade quando nós estamos amarrados a uma visão de mundo, a uma teologia, a costumes, a tradições, de enxergar aquilo que é evidente. Eles próprios já tinham visto aquele cego. Eles próprios possivelmente tinham dado esmolas àquele cego. Eles próprios conheciam os pais daquele cego. E agora eles chamam os pais, para que os pais digam o evidente. Sabemos que é nosso filho, sabemos que ele nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade? Perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si. O que os pais dizem agora é o seguinte, os pais estão dizendo assim, olha, ele já tem 45 anos de idade. Não é o caso de chamar os pais para falar. Ele mesmo fala por si, ele já tem idade. Diz a palavra de Deus que seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Era o seguinte, era aquela decisão já tomada. Se os pais falarem que esse cara que curou o filho deles é o Cristo, expulso da sinagoga. Já não seria mais judeu, já seria perseguido, já não teria direito às suas propriedades, já não teria direito a todas as vantagens de fazer parte daquele povo. E os pais do cego ficaram com medo disso, dessa expulsão. E disseram, ele tem idade, pergunta para ele. Não tenho nada com isso, ele era cego, nasceu cego, agora está enxergando. Porque é muito difícil
você abandonar a sua tradição, mesmo em face das evidências. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Insatisfeitos, chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego. Que chato, né? Eles não queriam aceitar. O cara estava enxergando, o cara tinha a mesma cara, tinha o mesmo sotaque, tinha o mesmo jeito de andar. Mas ele dizia: não é possível, eu não vou abandonar os meus costumes, a minha teologia, os meus hábitos, a minha tradição. O que esse cara fez, ele não pode ter curado esse cego, porque isso indicaria que a purificação não vem através dos rituais. Respondeu ele, pois, e disse, ele já está meio bravo, né? O cego. Ele diz assim: se é pecador, eu não sei, se referindo a Jesus. Uma coisa eu sei, que, havendo eu sido cego, agora eu vejo. Daí, de novo, tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Quantas vezes o cego já tinha contado essa história? Daí o cego já estava irritado, né? Daí o cego falou assim, respondeu-lhes: já vou-lo disse, e não ouvistes. Para que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Agora o cego foi mais duro, né? O rei cego, que ele não era mais cego. Então injuriaram e disseram: discípulo dele seja tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Os irmãos estão entendendo? Eles não conseguiam largar a sua tradição. Mesmo em face do próprio Deus estar ali e ter curado alguém, só para testificar um fato, que Jesus é a luz do mundo. Eles dizem ainda para o cego: ei cego, nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Eles estavam amarrados a Moisés. O homem respondeu e lhes disse: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abrisse os olhos. Ora, sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Aqui é o ex-cego dando seu testemunho novamente. Se esse não fosse de Deus, nada poderia fazer. Era muito evidente o milagre que tinha acontecido ali. Mas as pessoas não queriam aceitar, mesmo diante das evidências. Porque a cegueira espiritual afeta a capacidade de raciocínio e de percepção daquilo que está evidente. E Deus tem que promover um milagre para que a pessoa acorde e perceba que Jesus, como nós falamos recentemente, é superior. Superior aos anjos, superior a Moisés, superior no sacerdócio, superior em todas as coisas. E que o homem deve se submeter a Jesus, que é o único caminho. Como eles já não conseguiam vencer as evidências, quando alguém não consegue vencer as evidências, o que ele faz? Ele ataca a pessoa, né? Eles começaram a atacar aquele homem cego.
Responderam eles e disseram: tu és nascido todo em pecado. Por quê? Porque ele era cego. Então, ele ou os pais, segundo a teologia deles, tinha pecado, né? Então eles dizem: você é nascido tudo em pecado e quer nos ensinar a nós. E o que fizeram? Expulsaram-no. Ele já não fazia parte daquele povo. Ele tinha sido relegado a uma condição de gentio, de pecador, de separado da lei de Moisés, do velho pacto, da sinagoga. Ele não podia mais entrar na sinagoga. A sua família agora seria retaliada. Por quê? Porque ele teve um encontro com Jesus e Jesus havia lhe aberto os olhos. Sabe que essa história aqui nos lembra muitas pessoas que depois de terem um encontro com Jesus tiveram que abandonar a sua teologia, tiveram que abandonar aqueles erros que seguia, tiveram que abandonar os seus ídolos, porque quando os olhos são abertos, a pessoa, ela abandona tudo aquilo. Porque agora Jesus é suficiente, não precisa de mais nada. Este homem, ele foi expulso da sinagoga, a família dele seria retaliada. Quando nós estudamos recentemente o livro de Hebreus, a gente falou dos judeus que foram perseguidos e por causa da perseguição perderam suas propriedades. E aconteceu com muitos depois que receberam Jesus, no início da igreja primitiva, por renunciar, e daí eram perseguidos. Mas daí acontece algo extraordinário. Jesus, como solução para a cegueira espiritual. Diz a palavra de Deus que Jesus ouviu que o tinham expulsado, e encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Agora é com Jesus. Lembra que Jesus curou e ninguém encontrava mais. Daí quando esse indivíduo, né, que era cego, foi expulso, Jesus chega para ele e diz: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Jesus se manifesta àquele homem. E ele disse: creio, Senhor. E o adorou. Ele reconheceu que Jesus é Deus presente, Emanuel, Deus conosco. Ele disse: eu creio, e imediatamente começou a adorar a Jesus. Quando ele adora a Jesus, ele está abandonando tudo mais e ficando só com Jesus, independente de qualquer circunstância. Nós encontramos ali, então, um milagre físico, né? A cura física é algo extraordinário, mas ninguém é salvo porque foi curado fisicamente. Agora, nós encontramos também o milagre espiritual, que é aquele que renova e restaura o coração, a vida do homem totalmente. O cego físico, ele sabe que é cego. Agora, o cego espiritual é um problema tremendo. Aqueles fariseus não sabiam que eram cegos espiritualmente. Aquele povo não sabia que era cego espiritualmente. E por isso não conseguiam enxergar Jesus. E não conseguiam enxergar em Jesus a solução para os seus próprios problemas. Quando aconteceu isso com o cego, de ter esse encontro com Jesus ali, Jesus disse assim: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Parece estranho, né?
Que Jesus está dizendo, olha, aquele que é cego e que sabe que é cego, eu quero que enxergue. Porém, aqueles que acham que enxergam, que seria todo aquele povo que expulsou aquele homem, que seriam todos aqueles líderes religiosos que criticavam Jesus, eles não sabiam que eram cegos. E Jesus diz, estes verdadeiramente são cegos. Tanto que os fariseus disseram assim, e aqueles dos fariseus que estavam com ele ouvindo isso disseram, também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas agora, como dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. O que significa isso? Se você tem a oportunidade de conhecer a verdade, se você tem a oportunidade de ver a mão de Deus, se você tem a oportunidade de ler com consciência e através da ação do Espírito Santo a palavra de Deus, e mesmo assim, contra as evidências, você se mantém na sua condição espiritual, distanciada da graça de Deus, é porque você acha que vê e vai continuar cego. E vai passar a eternidade sem Deus e sem salvação. Por quê? Por causa da teimosia, por causa dos rituais, porque não reconheceu que Jesus é Deus, não reconheceu que Jesus é o único que salva. Quando a gente lê o Evangelho de João, é algo tremendo. Jesus se manifestando como Deus, né? Os peregrinos, na festa dos tabernáculos, eles iam lá no tanque de Siloé, pegavam aqueles recipientes, enchiam de água e se dirigiam à escadaria do templo. E havia um momento lá em que começava aquele ritual, e ali era jogada muita água que caía por todos os lados, aonde se lembrava que um dia Moisés tocou a rocha e saiu água. E foi num dia desses, depois daqueles homens terem colocado os seus recipientes enchidos de água, ido até lá, que começaram a jogar e derramar água nas escadas do templo, que Jesus vai ali no meio daquela escadaria, e ele diz assim, eu sou a água da vida. Ele se apresenta como aquela água oferecida no deserto. Quem bebe dessa água nunca terá sede. Jesus fala assim, se alguém beber da água que eu lhe der, essa água se fará nele uma fonte a jorrar para dentro da eternidade. Jesus também diz, se você crer em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus é a água que pode lavar e purificar totalmente o interior do homem pecador. Feche seus olhos agora. Nós vamos falar com o nosso Deus. E eu quero que você se coloque agora na condição daquele cego, ao qual Jesus se aproxima, e Jesus o toca, e Jesus deseja que ele enxergue. Mas pode estar acontecendo com você o mesmo que aconteceu com aquele povo. Você começa a olhar o lobo e dizer, olha, isso daqui não pode ser feito. Você começa a olhar a forma como Jesus trabalha e você começa a dizer, isso não cabe na minha teologia.
Mas o que Jesus quer é que você simplesmente se submeta a Ele, que você simplesmente o receba, que você simplesmente o queira obedecer, que você simplesmente entregue o coração e a vida a Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor. E o mais, Ele fará. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por este sinal que nós encontramos ali no livro, no Evangelho de João. Dentre os 7 sinais que estão lá, que são 7 milagres, sendo o último milagre o milagre da ressurreição de Lázaro. Mas nesse 6º sinal, nós encontramos o desejo do Senhor por purificar o homem de todos os seus pecados através da sua graça e poder. Ali nós encontramos o Senhor se revelando como aquele que traz a luz, que dá a luz, que é a luz do mundo. Nós pedimos então a Deus, Senhor, que o Senhor mesmo se manifeste àquele coração, para que possa entender a tua palavra, para que possa entregar o coração e a vida ao Senhor, para que possa passar a andar contigo a partir daqui, em obediência somente à tua palavra. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.